A batalha entre Tsurugi, o neto de Yuta Okkotsu, e o Alien Maru continua em Jujutsu Kaisen módulo e termina com um gancho que ninguém poderia imaginar. Rika Orimoto surge de dentro do anel de Yuta, e isso a gente já esperava que acontecesse, mas ninguém esperava que ela se fundiria ao portador do anel. Como assim? Será que isso faz sentido? Além disso, descobrimos também mais detalhes sobre o passado da família Okkotsu e a tragédia envolvendo o filho de Yuta, que simplesmente desapareceu, isso se ele não acabou tirando a própria vida. Vamos falar sobre o mais novo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo e entender melhor tudo isso agora. Fica até o final, galera, porque o vídeo de hoje tá caprichado, não antes de você tirar o dedo do Sukuna do bolso e dedar o botão do like e o botão de se inscrever no canal aqui embaixo para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal até reunir 1 milhão de feiticeiros. Agora sim, vamos para mais um vídeo amaldiçoado desse canal para vocês. Galera, começamos o capítulo com um flashback de quando o Tsurugi, o neto do Yuta e da Maki, ainda era uma criança e aparece vendo um álbum de fotos dos seus pais. E é nesse contexto que a gente descobre mais detalhes sobre o passado da família Okkotsu que a gente vai entender agora. Tsurugi começa explicando que logo após o nascimento da sua irmã mais nova Yuka, o pai deles simplesmente desapareceu. Tsurugi diz que por algum motivo ele ficou muito curioso para tentar entender que tipo de pessoa o pai dele era. Isso por motivos óbvios, né? Afinal, era o pai do garoto. Tsurugi diz que os avós dele, Yuta e Maki, e a mãe dele não pareciam querer falar muito sobre o pai dele, então ele agiu de forma secreta e foi atrás de figuras importantes do clã Gojo para saber mais detalhes sobre o pai. Obviamente que a gente não vê nenhuma dessas figuras importantes porque o canalha do autor se recusa a mostrar qualquer coisa envolvendo o clã Gojo. Enfim, Tsurugi descobriu então que seu pai era uma figura séria e alguém dedicado e cuidadoso, sendo alguém que lembrava muito seu avô Yuta Okkotsu. Nessa hora, a gente pode ver uma imagem do pai do Yuta que de fato lembra muito o próprio Yuta, principalmente pelo corte de cabelo, mas com os olhos menos depressivos que o do Yuta, coitado, né? E nessa mesma imagem, a gente pode ver também a mãe do Tsurugi aparecendo na mesma foto, mas ela não se parece com nenhum outro personagem que a gente conhece. Então ela deve ser, né, de uma família desconhecida mesmo. E é aqui que vem a parte interessante disso tudo. Tsurugi diz que comparado à geração dos seus avós Yuta e Maki, o seu pai cresceu angustiado e atordoado pelo nível baixíssimo de força que tinha a geração de feiticeiros que ele próprio fazia parte e da geração abaixo dele, no caso a geração dos netos do Yuta, e que isso fez o pai do Tsurugi desabar por completo em algum ponto da sua vida. Então, com essa frase, a gente pode concluir uma coisa, que Satoru Gojo estava parcialmente errado. Para quem não tá lembrado, Gojo acreditava que a nova geração de feiticeiros, se referindo ao Itadori, Yuta, Megumi e Hakari, poderiam o superar em nível de força e que o nível de força desses feiticeiros não poderia mais ser mensurado como sendo de grau especial. Ou seja, eles superariam o nível de força dos feiticeiros de grau especial que a gente conhece. De fato, Itadori parece ter sido o feiticeiro que conseguiu se igualar ao Gojo em nível de força, ou no mínimo em nível de notoriedade no mundo, e os outros feiticeiros da mesma geração do Itadori eram realmente uns monstros. Mas pelo visto, o mesmo não se aplica à geração seguinte, no caso a geração dos filhos do Yuta e a geração dos netos do Yuta. Por isso eu disse que o Gojo estava parcialmente errado. Então é como dizem, né? Tempos de guerra criam homens fortes criam tempos de paz e tempos de paz criam homens fracos. E pelo visto, isso mexeu profundamente com o filho do Yuta, que não suportava ver o quão fraca era a sua própria geração e a geração que veio depois da dele. Agora, é uma pena enorme, né, que a gente não veja mais da perspectiva do filho do Yuta, que inclusive teve o seu nome revelado e se chama Iori Okkotsu. Seria muito legal e, na verdade, até fundamental que a gente visse mais da perspectiva dele para que a gente entendesse exatamente o que levou ele a colapsar e abandonar por completo a própria família. Tipo, tudo bem, né, que a nova geração era um bando de bucha, mas ele não ajuda em nada fugindo para ir comprar cigarro. Tipo, a coisa já tá ruim, ele simplesmente vai e desaparece. Na verdade, a gente nem sequer sabe se ele próprio era alguém forte ou fraco. E se fosse pra eu dar um palpite, talvez o próprio Iori se considerava alguém fraco e sem talento, e talvez por isso ele não conseguiu
conviver com a própria fraqueza. Ainda mais, né, considerando a força absurda que o seu pai tinha. E por isso, ele decidiu fugir ou quem sabe até se matar por aí. Claro que isso tudo sou eu fanficando em cima de uma fração de informações que a gente teve sobre esse filho do Yuta, né? Mas eu acho que apesar dele ser um cara sério e centrado, alguém que parecia se preocupar com o legado do seu pai e com a manutenção da ordem e da paz, faz sentido que ele fosse alguém fraco que não conseguiu lidar com a própria fraqueza e por isso ele decidiu fugir. Ou seja, ele tinha vontade de fazer o bem, de proteger o legado da família, a porra toda, mas ele era alguém fraco demais para conseguir fazer alguma coisa. E talvez isso tenha pesado ainda mais na cabeça dele, considerando que ele era filho de ninguém menos que o Yuta e da Maki. Enfim, voltando ao mangá, Tsurugi continua a história dizendo que logo antes do desaparecimento do seu pai, uma cuidadora presenciou o pai dele confrontando um homem com uma cicatriz no rosto e que estava usando um capuz. Obviamente, aquele se tratava do nosso homem Yuji Itadori. Tsurugi então continua dizendo que apesar de não haver um contexto exato para aquela conversa, aquele homem encapuzado simplesmente disse para o pai do garoto: "Isso não importa." Galera, eu realmente fiquei curioso para saber o contexto daquela conversa, então, voltando a fanficar um pouco mais, talvez o Iori tenha demonstrado preocupação com o futuro do mundo e a falta de preparo da nova geração, e o Itadori simplesmente disse que nada daquilo importava. Agora, por que o Itadori diria aquilo? Será que ele teria respondido como um All Might da vida? Tipo, não importa o nível de força da nova geração, porque eu estou aqui e eu vou resolver tudo o que for preciso? Ou será que o Itadori respondeu como se ele próprio tivesse perdido qualquer esperança no mundo? Eu acho que pelo fato do Iori ter colapsado e simplesmente desaparecido, eu apostaria mais na segunda opção. Ou seja, o Iori foi atrás do Itadori falar sobre o seu descontentamento, mas nem o Itadori pareceu ligar pra nada daquilo. E talvez esse tenha sido o motivo para que o Iori tivesse simplesmente desistido de tudo e metido o pé pro meio do mato ou se matado por aí. Particularmente, eu acho que esse cenário combina muito mais com o fim que levou ao filho do Yuta. Eu acho que dessa forma, as poucas informações que a gente tem parecem se encaixar bem melhor. O Iori era muito preocupado com tudo, mas era um fraco sem talento. A nova geração era um monte de bucha, e quando ele foi pedir ajuda para o Itadori, o feiticeiro mais forte que poderia fazer alguma coisa para ajudar, o nosso menino simplesmente cagou para isso, resultando no desaparecimento do filho do Yuta. Mas, de novo galera, uma pena que 90% do que eu tô dizendo aqui seja só especulação, baseado em 10% de informação que a gente teve sobre a família Okotsu nesse capítulo. Se o canalha do Gege não fosse um canalha, ele poderia fazer essa sequência de Jujutsu ter pelo menos uns 80 capítulos e explorar melhor tudo isso. Mas enfim, voltando ao capítulo, Tsurugi finaliza se perguntando por que o seu pai não desapareceu logo depois dele ter nascido, ao invés de desaparecer depois que a Yuka nasceu. Se o Tsurugi tivesse nascido com uma técnica amaldiçoada, será que a Yuka teria nascido? Ou se a Yuka tivesse nascido sem uma técnica amaldiçoada, será que o pai deles não teria desaparecido? De qualquer forma, Tsurugi acredita que após o nascimento da Yuka, o pai dele sentiu que o papel dele nisso tudo tinha acabado. Isso porque, como sabemos, a Yuka nasceu com a técnica das 10 sombras. Ou seja, parece que assim que o pai deles descobriu que a filha tinha nascido com a fucking técnica das 10 sombras, ele achou que o papel dele havia sido cumprido, que ele conseguiu gerar um filho forte o suficiente para carregar a nova geração nas costas. Mas, de novo galera, seria muito melhor se tudo isso fosse mostrado pra gente, ao invés de contado de forma resumida em meia dúzia de balões de fala. Bom, saímos então do flashback e voltamos para a luta entre Tsurugi e Maru no exato momento em que o Maru ativa sua técnica amaldiçoada chamada de Caos e Ordem. Uma técnica que parece mudar o centro gravitacional de acordo com a vontade do usuário, dessa forma fazendo parecer que o próprio mundo está virando de cabeça para baixo. Então vemos Tsurugi pendurado num prédio e Maru conseguindo ganhar vantagem na luta durante boa parte desse capítulo. Podemos ver uma série de páginas muito fodas deles se enfrentando, uma página deles dois caindo de um prédio, uma outra página do Maru afundando o Tsurugi numa parede e levitando uma série de carros e ônibus. E reparem galera, no jogo de luz e sombra no corpo do Maru, dando um volume muito foda pra roupa dele, e logo em seguida, obviamente, afundando todos aqueles carros e ônibus em cima do Tsurugi,
a ponto de quase fazer o prédio inteiro desabar. Tsurugi fica no chão praticamente derrotado, ainda lança um discurso típico de derrotado, dizendo que se uma pessoa viver uma vida normal, que isso já é o suficiente, mas eis que o anel do Yuta em seu peito começa a brilhar e nesse momento vemos a imagem da boca de Rika Orimoto aparecendo e conversando com Tsurugi. Ela diz que o Tsurugi realmente tomou conta da Yuka e como isso foi um pedido do Yuta, ela vai ajudar. Lembrando que o anel foi um presente dado pelo Yuta para a sua neta Yuka, mas acabou ficando com o Tsurugi. Por isso, a Rika menciona o fato do Tsurugi ter cuidado bem da Yuka e por isso ela vai ajudar o Tsurugi. De repente, então, Maru vê uma silhueta repleta de energia amaldiçoada, algo que não deveria acontecer, já que o Tsurugi não tem energia amaldiçoada por causa da sua restrição celestial. E do nada, ele já recebe o primeiro soco de aviso para ficar esperto. E é nesse momento que temos a revelação de uma criatura parecida com a Rika, mas com uma aparência totalmente inédita. E na página seguinte, podemos ver tanto a Rika quanto o Tsurugi falando um por cima do outro e essa nova criatura se preparando para lutar. Tsurugi e Rika aparentemente se fundiram num corpo só. Galera, vamos lá, o que diabos está acontecendo aqui? Como diabos a Rika conseguiu se fundir com o Tsurugi? Será que ela sempre pôde fazer isso? Galera, de fato, esse pareceu ser um feito inédito da Rika, mas só pra deixar claro, eu não acho que eles dois se fundiram numa única criatura, tá? Pela imagem, parece que a Rika se moldou numa espécie de armadura ou capacete ao redor do corpo do Tsurugi, mas os dois ainda são indivíduos separados, tanto que, né, os dois eles começam a falar um em cima do outro no final do capítulo. Agora, apesar da Rika ter assumido essa forma de armadura ou capacete ao redor do rosto dele, obviamente que todo o corpo do Tsurugi será fortalecido com energia amaldiçoada e não só a cabeça dele, né? Isso é meio óbvio de se pensar. E lembrando ainda que essa não é qualquer energia, já que a Rika tem um estoque de energia praticamente ilimitado. Agora, a pergunta que fica é: como diabos a Rika fez isso? Será que ela sempre pôde fazer isso? Galera, como sabemos, a Rika é uma criatura feita de energia amaldiçoada que sempre pôde assumir a forma das técnicas amaldiçoadas copiadas pelo Yuta. Como exemplo, eu posso citar aqueles Shikigamis parecidos com morcegos que o Yuta copiou e que aparecem com o formato do rosto da Rika. Então, o que eu acho que aconteceu aqui foi quase que a mesma coisa. Ela moldou o seu próprio corpo para cobrir e proteger o corpo do Tsurugi. Agora, uma coisa que a gente não sabe é o seguinte: isso pode ser tanto uma habilidade base da própria Rika, como pode ser também uma técnica copiada pela Rika. Ou seja, a Rika teria copiado alguma técnica que permite essa pseudo-fusão com o feiticeiro e usou no corpo do Tsurugi. Na verdade, essa fusão que eles fizeram até que me lembrou um pouco a técnica de transfiguração do Mahito, né, que permitia com que o Mahito moldasse o próprio corpo também, né? Mas como não parece ser a mesma coisa, eu acho que vão ser duas coisas diferentes, né? Talvez essa realmente só seja uma habilidade da própria Rika que ela conseguiu desenvolver e aprimorar com o tempo e não resultado de uma outra técnica copiada. Enfim, isso a gente vai ter que esperar até o próximo capítulo pra descobrir. Se você ficou até o final e gostou demais desse vídeo, eu acho que deu pra gente aprofundar bastante coisa nesse vídeo, lembra novamente de deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado. E agora, caso você tenha ficado ainda meio perdido com tudo que tá acontecendo, é só você clicar nos vídeos anteriores sobre o universo de Jujutsu Kaisen que vão aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!